Então é isso, pessoal, bem-vindo mais um Hoje à Noite. Não falei, eu demorei, mas eu falei que eu ia voltar com aquela entrevista. Então vejam só com quem eu estou hoje. Olá, Tamara. salve! Então a gente está aqui respeitando todos os protocolos aqui contra a proliferação do coronavírus. Eu aqui com a minha máscara, ela também com a máscara dela. Tá tem aqui um no gel. bolso, ó, Isso, tem um gelzinho aqui. E mais batuque pra enxugar meu pranto. Um sapato novo, um vestido longo. Um batom vibrante, um qualquer no banco. Um rolê do louco, um bom som tocando. Um DJ do fora e uma MC rimando. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o novo disco dela, né? A gente vai bater um papo um pouquinho sobre o início da carreira dela. E vou falar de hoje, porque o importante é isso. A gente vai falar de hoje. E é isso. Muito obrigado, Tamara Frank. Eu que agradeço. Por aceitar meu convite nesse domingão aqui. Né? É um prazer pra mim estar aqui. A gente pode tocar de cotovelo, de cotovelo pode, é. Lindamente. Aí, deixou no vácuo, beleza. Era sua oportunidade agora ter me dado. Mas como que foi lançar um CD em plena pandemia? Não, a gente estava assim com muitos planos, sabe, pro disco, e quando veio essa coisa da pandemia, jogou todos os castelos da gente assim no chão. Eu falo a gente porque é uma equipe grande, né, trabalhando. Mas aí a gente foi entendendo, assim, a nossa finalidade era lançar mesmo em março, que foi bem o mesmo em que foi declarado isolamento e tal. E aí a gente foi esse processo de entender mesmo, de estar sensível. Primeiro foi aquele choque, né? Até a gente voltar pro eixo e sacar o momento, o que estava acontecendo. Eu atropelei aqui, desculpa, o nome do CD é Fujo. Né, pessoal? Desculpa, eu atropelei tudo aqui, a gente nem introduziu o nome, a gente já começou por lá. E inclusive é um CD que demorou 5 anos, né? Sim, depois do seu primeiro, 5 anos. Anônima, né? Anônima. Depois de Anônima, agora depois de 5 anos, veio esse CD. E foi uma coisa mesmo, tipo assim, de tempos, assim, não durou 5 anos fazer CD, mas por que esse intervalo todo? O disco, ele durou 5 anos. Ah, durou 5 anos. E eu vou te explicar por quê. Quando eu finalizei o Anônima, eu já estava com a ideia do disco, já tinha algumas letras do disco, mas a gente não tinha recurso nenhum para trabalhar. E eu tive a brilhante ideia de fazer um lance com o Reinado de Nossa Senhora do Rosário, unindo isso com o rap. Então, foi um tempo muito grande de pesquisa, porque eu não sou desse universo, sabe? Do reinado, do candombe, né? E aí vem todos os ritmos ali que estão dentro desse universo, que é o catopê, o moçambique, o próprio congado, a coisa da folia de reis. Então foi um processo bem longo, assim, para eu poder mesmo fazer esse laboratório, fazer essa pesquisa, muito auxiliada pelo Camilo Ogan, que assina a direção do disco, né, junto com o Rafa Degeiro. E aí a gente começou a ensaiar 2 anos antes de entrar pro estúdio, a gente já estava ensaiando as músicas, experimentando coisas do reinado com o rap, a banda, DJ e tal. E aí, em 2019, a gente começou a produzir. A gente fechou a parceria, né, com o estúdio selo 304 e posteriormente foi tomada a decisão de que o disco ia sair pelo selo mesmo. E foi o ano de 2019 inteiro, assim, dedicado a estúdio, produzir, gravar, captar, mixar, masterizar. E houve influência da pandemia, né, no disco? Na gravação, em alguma música, alguma review, alguma letra de música, alguma coisa assim? Não. Houve alguma coisa? Não, porque quando a gente finalizou o disco ainda era 2019. Então a gente estava começando a receber notícias dessa pandemia em outros países, né? A gente jamais ia fazer ideia, carnaval, a gente cortando de 80 em BH e tudo. A gente jamais ia imaginar que isso ia chegar no Brasil. Eu falei também pelo fato que ele foi lançado recentemente. Sim. Não foi no início do ano, como, por exemplo, você terminou ele em 2019, mas você não lançou ele no início do ano. Você demorou 5, 6 meses, né? Foi agora em setembro. Foi agosto. Desculpa, agosto que você 20 lançou. De agosto. 20 de agosto. Pois é, foi esse tempo mesmo da gente se reorganizar, entender, porque a gente tinha umas estratégias já pensadas de lançamento. A gente já estava ensaiando o show de lançamento, inclusive, porque a gente queria lançar esse show um mês, né, depois do lançamento do disco. O videoclipe, a gente gravou os 2 videoclipes que foram lançados, né? O Encosta na Parede e o Saúde pras Irmãs. A gente finalizou os videoclipes antes, sabe? São videoclipes maravilhosos, pessoal. Vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Então, lindões mesmo. Muito legal. Você tem influência em alguma coisa ali? Um sapato novo, um vestido longo. Um batom vibrante, um qualquer no banco. Um rolê do louco, um bom som tocando. Um DJ do fora e uma MC rimando. Saúde pras irmãs que formam banda. Eu quero mais
pras irmãs que formam um bando. Um pouco mais de brilho pras minas chegar tombando. Pretas e pretos no comando. Saúde pras irmãs que formam um bando. Quero mais saúde pras irmãs que formam um bando. Um pouco mais de brilho pras minas chegar tombando. Pretas e pretos no comando. Videoclipe no roteiro, figurino? Não, você Ficou fala lindo, ficou maravilhoso. influência da pandemia? Não, você. Não. Você teve influência na... Ah, sim. O videoclipe, eu penso... a gente está trabalhando assim, a gente tem feito videoclipes de várias músicas. Inclusive, depois da pandemia, a gente teve que repensar alguns que não estavam gravados. Estamos nesse processo, assim, de finalizar essas gravações e lançar. Mas eu penso, assim, o roteiro minimamente, pelo menos as cenas e tal, a coisa esse Saúde pras Irmãs, ele vem com muitos elementos fortes, muito né? legal. O dinheiro com o rosto da Conceição Evaristo, eu falei, não, tem que ter isso e tal. Fui pensando as coisas. E aí tem a Dione, que é da Trash. A Trash é uma marca de vestuário, uma agência de casting, né? De modelos e tal. E a Dil, ela faz também essa direção artística do trabalho, sabe? Direção criativa e tal. E aí ela é que consegue concretizar. Ela pega a minha ideia bruta e vai refinando, aperfeiçoando. E ela que faz também os figurinos todos, que tá uma coisa bem marcada, né? Da imagem. Muito legal, e tal, muito tá bem legal. legal. Ela que arrasa super. Uhum. E você colocou o rosto da Conceição Evaristo na nota. Aquilo ali, o que você queria passar ali? Aquela ideia. Olha, o Saúde pras Irmãs, começando do começo, o disco, cada faixa fugiu rotas de fuga para quilombamento, né? Então cada faixa do disco vem falar de uma rota de fuga diferente que eu precisei pegar para fugir do que está determinado para o negro mesmo nessa sociedade. Então Saúde pras Irmãs fala da fuga pela unidade e o clipe, ele vem tratando sobre black money, o clipe inteiro trata sobre isso. Então a gente escolheu um espaço negro, né, de empreendimento de Minas Gerais, que é o Afropub, e aí a coisa da Conceição Evaristo estampada na nota é para poder falar que nós queremos a nossa própria representatividade. Não, eu acho que é mais do que representatividade, na verdade. Nós queremos nosso espaço, nós temos nossos próprios heróis, nossas próprias referências. Conceição Evaristo é uma referência muito forte, né? Quando se fala da palavra mesmo. Sou muito fã da Conceição. E aí trazer esse rosto dela é uma coisa, ó, nós queremos ser representadas por quem parece com a gente. Mulheres pretas poderosas, que têm o poder da palavra, que têm o poder de mudar tudo, sabe? E aí vem falando disso também, dessa equiparação econômica que é necessária, sabe? A gente se vê também no dinheiro, vê possibilidades de fazer esse dinheiro preto, né? Que, para quem não sabe, o Black Money é uma política mesmo que a população negra, né, os movimentos negros vêm adotando, que é de consumir de pessoas negras e de dar prioridade para a gente conseguir movimentar essa economia entre nós, levantar empreendedores negros, sabe? E tá consumindo também de quem nos representa, né? De quem tem a ver com a gente, de quem não é racista, não é racista, entendeu? Com certeza. E como que você vê essa questão, a gente falou da pandemia, porque essa pandemia escancarou a desigualdade social. Tanto que depois do auxílio, né, que agora é usado como política, né? Antes era uma resistência, ninguém queria. Depois que saiu, começou... Agora todo mundo quer pagar de bom. Pagar de bom. Então, como que você vê também no seu ciclo social e na sua visão do ambiente social, urbano que você vê durante seu dia a dia, essa questão da pandemia para os artistas? Gente, não tá fácil. Porque, olha, a cultura, ela é o primeiro setor a sofrer impacto quando o assunto é economia. Tipo, as pessoas não vão, né, abrir mão das coisas básicas. E dentro desse básico, as pessoas não pensam em cultura, não pensam na música, sabe? E não pensam também que esse setor é um setor que não é só... Porque às vezes eu vejo o pessoal falando, vai investir isso em música, os cantores lá... Não é só isso. Gera emprego, sabe? Para eu poder me movimentar hoje, para eu poder montar uma estrutura de show em algum lugar, eu tenho que levar um técnico de som, é a gata que faz o figurino, é a banda que está junto, é a produção e tal. Então, é um setor que gera emprego e que alimenta muita gente, que mata a fome de muitas famílias. Quando você tem... já é um setor muito sucateado no Brasil, porque o brasileiro, ele não tem essa cultura de consumir cultura, né? De consumir música, arte e tal.
Então, quando você já tem isso sucateado e aí chega uma crise econômica, é o primeiro a sofrer impacto. A primeira coisa que foi adiada, eu acho que antes mesmo de ser, né, determinado isolamento social, foram os shows, sabe? Os eventos culturais, o cinema, o teatro, por causa da aglomeração. Então, acho que os músicos estão tendo assim, que se virar em mil e pegar o workshop para dar e curso e isso e aquilo e batendo cabeça para poder ir levantando de pouco a pouco e juntar para poder conseguir arcar com as contas do mês, né? Que não esperam. E eu não tô isenta disso, sabe? Uma cantora preta que não é famosa, sabe? Que não tá aí com o nome consolidado dentro da grande massa que consome cultura. Mas mais importante, que você tem respeito. graça. Eu percebo que muitas certeza, pessoas respeitam seu trabalho. Com certeza. E isso, assim, eu reconheço isso e valorizo muito, mas eu falo da questão mesmo financeira, sabe? Não só de mim, de vários outros artistas fodas que estão em Minas, que às vezes as pessoas não sabem o corre que é pra se manter, sabe, financeiramente. Então a pandemia vem e deu um socão na cara da gente. Eu ia até comentar o joguinho de cintura nossa, assim, do que fazer pra conseguir contornar a situação. Pelo sangue dos que se foram, luto pelos que virão. Faço das ruas o meu play, gritando a uma geração que se levante e siga nessa longa estreita estrada. Esse é o tempo onde se vende a capa pra comprar um espada. Nisso que dá querer pastorear ovelhas, enquedar, migrar pra luz. Com fé que a semente vai vingar, contraria inimigo que já contava com minha queda. Dei meu tudo, eu era viúvo e o rap as moedas. Vendi minha capa, comprei a espada, vê só que fita, ninguém vai a adulão. Nosso som recruta gaditas, entre pautas batidas, ressurreição e vitória. Com o Mike tirei a pedra e os versos gritam vem pra fora, levanta e anda. Você cantar cover já é algo assim que você fica à margem, entre aspas, né? As pessoas te veem assim e tal. Você cantar seu próprio trabalho, se destacar com o seu próprio trabalho, na capital é difícil. Imagina na região metropolitana, que você é de Ribeirão das Neves. Exatamente. Então, como que você se vê assim? Há muitos artistas maravilhosos na sua cidade, mas você se destacou. Eu vejo que você... em outras entrevistas você reforça que você é da região metropolitana, que você é de Ribeirão das Neves. Como que você vê isso também? Aos poucos você vem conquistando seu espaço da região metropolitana para a capital, para o Brasil, para o mundo e tal. Como que você... Olha, eu acho que essa coisa, o lugar onde você mora muda a visão que você tem sobre o todo, né? O ângulo que você olha. E eu olho desse ângulo, assim, eu tô bem distante do centro de Belo Horizonte, sabe? Na margem da margem, assim, Ribeirão das Neves, um dos municípios mais pobres do país, sabe? Com uma das maiores desigualdades mesmo, de renda e tal. E às vezes a gente... a minha trajetória toda, se você for olhar, eu tenho essa coisa de afirmar que eu sou de Neves e tal, mas eu preciso estar vindo em BH para poder conseguir consolidar isso, para poder conseguir... São 16 anos que eu faço arte, que eu faço música, sabe? E esse lugar que BH tem de me acolher e de me oferecer, assim, a provisão mesmo do que eu preciso para poder impulsionar esse trabalho é muito forte, porque Neves tem pouca estrutura, sabe? Nós não temos uma secretaria, e aqui eu vou botar a boca no trombone agora, porque nós não temos estrutura, gente, de cultura, sabe? A lei Aldir Blanc lá, que é, né, o auxílio para artistas, tá sendo uma luta travada por questão de puro interesse político, sabe? Porque o fulano que tá na secretaria não comunga das ideias do pessoal que está se mobilizando para poder receber. Então a gente tem uma série de impossibilidades e dificuldades assim, que estar nessa cidade proporciona, eu acho que não só por ser, né, da região metropolitana, mas eu acho que por desinteresse mesmo das políticas do lugar, sabe? E por ser uma cidade dormitório, as pessoas às vezes também vêm para BH para consumir cultura aqui. Às vezes não vai num show lá em Neves, mas tá vindo para BH. Não vai em um bar em Neves, mas vem no bar aqui e tal. Então é sempre esse corre assim, de estar se deslocando, 2 horas de busão, de metrô, não sei quanto tempo. Eu moro em Neves, na região do Justinópolis, então eu tô ali na pontinha de Neves, que faz divisa com a região de Venda Nova. Eu ainda estou privilegiada. Você ainda demora 1 hora pra chegar em casa, 1 hora, mas... Eu ainda estou privilegiada com relação à galera lá da 040, porque eu ia comentar o seguinte, que Neves tá naquela lista de cidades, tipo Sabará, Neves, Birité, que o pessoal zoa, vira meme. Então, Betim. Betim também, tudo que é sacanagem. Vi um porco andando no meio do asfalto, é Neves,
Betinho. Exatamente. Então, assim, é aquele bullying. Como você vê isso também, essa zoeira na internet? Tem muita. Eu relevo, sabe? Eu acho que a própria galera de Neves começa se zoando. Eu acho que tem a ver com o estigma da cidade. A cidade de Ribeirão das Neves, né? Você falou de vários aí que caem nessa coisa aí. A mídia explora muito quando o assunto é violência. Isso. Sabe? Tem uma exploração muito forte. Santa Luzia, Neves e tal. E Neves ainda tem o adicional de que ela desempenha a função metropolitana de cidade-presídio. Porque os presídios estão todos ali e os lixões também estão todos ali. Daí a pouco eles aprovam a terra da cidade. Então a cidade, ela traz mesmo um estigma muito forte. E aí você tem um prefeito que não olha e tal, e em vários níveis do poder não tem aquele desempenho, aquela desenvoltura toda. Então, o asfalto é todo esburacado, enfim. Mas eu acho que o que é que eu faço quando eu bato tão forte no fato de eu ser de Ribeirão das Neves é reivindicar a dignidade dos moradores dali. As pessoas de Ribeirão das Neves, em sua maioria, são pessoas trabalhadoras, sabe? Eu acho injusto associar a cidade só ao presídio, só à violência, só à falta de estrutura, porque a gente tem pessoas, assim, valiosíssimas, sabe? Artistas super dignas, talentosos, né? Artistas talentosos, artesãos, né? Que fala, talentosos, profissionais maravilhosos, assim, que vem, a gente tira de lá da cidade e traz pra BH. Assim como Neves já abasteceu o BH também, quando o assunto é horta, agricultura, né, e tal. Era quem abastecia também Belo Horizonte, as águas, as fontes, as nascentes de Neves e tal. Então a gente desempenha essa função desde sempre de estar doando nossa força, nossas potencialidades para desenvolver BH, e a nossa cidade vai ficando esquecida, sacou? Sorriso divino, sarcástico, alegre, cruel, inocente. Sou ginga de leve, suave, no ouvido, sou doce, proposta indecente. Brisa impetuosa, olhar de tempestade, sou vento no litoral. Perigo, arte do combate, jorra da essência, um dom natural. Sou anoitecer, o perfume da rosa, fogo e gasolina. Erva venenosa, mal intencionada, armada de losa. Não pia na mira que eu sou cabulosa, código X. Poderosa, pareço frágil, a embalagem não mostra o conteúdo. Mulher corajosa, não franza essa testa que eu não sou medrosa. Inteligente, protótipo, instinto, excelente, dependente do tema. Sem ser diferente, aprisiono com o brilho dos olhos. Estraçalho com o poder da mente, sou arma letal, armadilha atraente, dose fatal, raciocínio quente, brilho do sol, nuance da lua, isque o anzol, a pele nua, tempero agridoce, veludo e cetim, humano, silvestre, fuzil e festim, dama da noite, suave, lei crime, guardo o processo, me entrego pra mim, não espero beijos tão doces assim, não espero flores, planto meu jardim, se queres que eu pare, põe um freio em mim, chega atropelando e vou até o fim, na parede, encosta na parede, racistas, machistas, otários na parede, encosta na parede. Então eu bato muito forte nessa coisa de ser de Ribeirão das Neves por isso, assim, pra poder falar, olha, tem o estigma, tem muita coisa ruim. Mas, poxa, vamos olhar para as pessoas que estão aqui, para coisa boa, para os talentos, sabe? Para o que se desenvolve aqui de bom, porque tem muita coisa. Pessoal, eu gosto de dar aquela quebrada de assunto da hora, mudar. A gente tá falando do disco, fala da cidade, fala dela, porque eu acho legal e também tiça a curiosidade de vocês. Então agora a gente vai falar o seguinte: ela começou em 2003 escrevendo suas poesias. Em 2006, ela com o grupo H2S2. Fala um pouquinho para mim desse início. Olha, por que H2S2? Eu não entendi. H2S2. Os outros acham que é uma composição química, né? Exatamente. Eu também, gente, eu não lembro. Eu peguei essa coisa da composição química, eu lembro que foi eu que batizei o grupo, era hip hop sobre o salto. 2 Hs e 2 S. Então H2S2. Éramos eu e minhas irmãs e um DJ. E a gente tinha essa coisa assim, na época a gente pirava nessa coisa da aparência, sabe? Porque as mulheres do rap, elas precisavam naquela época de assumir algumas por opção e outras porque a cena te excluía se você não estivesse nesse lugar, assim, de assumir uma postura masculinizada, usar uma roupa mais larga, entendeu? Tinham mulheres que inclusive impostavam a voz, cantavam mais grosso e tal. E a gente sempre achou a gente sempre respeitou as minas que eram dessa linha. Eu compreendo que é o estilo de muitas e até gosto muito, mas não era a minha cara. Eu ia estar forçando a barra para ser aceita se fosse assim. Eu andava de vestidinho e salto alto, sabe, na época. E minhas irmãs também. Então a gente veio com essa coisa de quebrar. Eu lembro que assim que eu montei o grupo de rap, comentei com um amigo meu, ele ainda não tinha nome, comentei assim: olha, a gente tá montando um grupo de rap. E aí ele falou: só mulher?
Só mulher e um DJ, né? E ele falou assim, vocês usam calcinha e salto alto e quer fazer rap. Desse jeito eu falei, salto alto. Sacana. Gostei, salto alto, H2S2, hip hop sobre salto. E aí ficou. Então surgiu. Então, é o seguinte, nessa época surgiu o lance que sua irmã ficou grávida, deu uma parada, deu uma pausa. Sim. Né? Depois veio a sua irmã, de 15 anos, teve a fatalidade da morte dela, e você deu uma pausa, assim, pelo que eu tava vendo, você deu uma pausa no sentido de meio que desanimou. O que te deu forças para retornar e voltar ainda mais forte? Olha, eu tive um apoio muito forte dos monstros, assim, mestres da cultura hip hop em Neves, das antigas, da década de 80. Na época eu estava trabalhando no estúdio Natora Produções, que é lá de Neves, do Snoop, o Nunga me dando apoio e tal. E o Snoop, eu não sei se ele sabe disso, tá, Snoop? Mas a força que eu recebi foi da galera desse estúdio mesmo, para eu continuar. O Snoop, ele produziu para mim um CD assim, inteiro. Na verdade, eu não cheguei a lançar, mas meus primeiros registros em estúdio foi ele quem fez. E, assim, muita coisa ele fez pra mim totalmente na faixa, sabe? E eu acho que foi o que me deu força mesmo. Teve um som que me convidaram, foi uma cypher. Na época a gente nem usava esse nome, cypher, mas me chamaram para poder gravar com os manos que tinham vindo do Espírito Santo, da Alemanha, do Rio. E eu acho que esse som, o dia que eu fui gravar com eles, foi meu ponto de retomada, sabe? De me levantar mesmo. Eu tava num relacionamento também muito abusivo na época, e isso tudo tava me entravando muito, mas esse som foi muito importante para mim, sabe? Eu não falo nem de qualidade técnica, nem nada. Mas esse som foi muito importante porque foi o ponto em que eu consegui voltar, sabe, pra minha arte, pra minha música, pro meu rap. A gente vai dar uma pausa aqui, pessoal, porque a gente tá perdendo a luz e o pessoal tá querendo fechar o ambiente aqui. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Beleza? Ali vem 3 cavaleiras cavalgando livre sob a luz da aurora. Cada cavalo uma cela, cada cela uma senhora. Cada senhora 10 dedos, cada dedo uma história. Se é pra voltar pra minha terra, te rever será vitória. Vem me leva, leva eu que eu vou embora. Meu nariz é prova do amor de quem me fez, e quem desceu a cova já viveu outra vez. Toda vez que um preto dança, dança junto com 6. Toda vez que um preto canta, Norum dançam os reis. Sem mostrar pro inimigo nossa malandragem, nossa filosofia, nossos passos de dança. Pra branco e pra preto depende da viagem. Ouço rimas que nascem pra ser piada pronta. Mas não se ofenda, eu tenho amigos brancos. Aproveitei que agora os pretos tá patrão, e que meus boletos foram todos pagos, junto com as dívidas. Então é isso, pessoal, voltamos aqui para o segundo bloco, tá? Voltamos aqui, a gente mudou de cenário, ó, arrumou até umas plantinhas aí para compor. Maravilhoso. Tem uma meninada correndo aí e tal. Continuamos aqui, ó, respeitando. Eu aqui com a minha máscara, ela com a dela. O Alquim tá para algum lugar e mais tá. Então é isso, a gente voltou ao assunto. Eu ia comentar com vocês sobre a sua banda, que eu acho maravilhosa, tem uma sincronia muito interessante. Como que você montou ali? Foi o acaso que foi surgindo e brotou a galera? A banda foi um presente dos ancestrais, dos orixás, não sei quem que aprontou essa pra mim. Mas eu fiz uma participação com o Bloco Afro Magia Negra na virada cultural de 2016, se não me engano. E aí o Rafa, que é o baixista do Magia, ele me chamou para uma reunião e me ofereceu a banda pronta. Baixista, percussionista, guitarrista e baterista, sabe? E assim, só músicos fodas. Dá pra ver que é de uma qualidade impressionante. Sabe? A galera manda muito bem mesmo. E assim, maravilhoso. Pra você foi muito bom, né? Nossa! Você já estava com essa ideia de ter uma banda? Ou por enquanto você queria pegar só a pegada solo mesmo? Olha, eu queria muito uma banda pra trabalhar o CD Fugir. Logo quando a gente lançou a Anônima, eu falava com a Winnie, né? Que é minha irmã, produtora, amiga, advogada e tudo. Eu falava com ela assim, Winnie, eu quero muito fazer o próximo trampo com banda. E aí por isso que eu falo que foi um presente, assim, eu pedi tanto isso que eu acho que os orixás, os inquices atenderam, sabe? E aí o Rafa veio e me propôs essa banda. Nossa, legal. Pronta, com uma sincronia muito foda, os meninos que tocam, eles são muito amigos, sabe? E eles já tocam juntos em muitos projetos, então eu vim depois e hoje nós somos assim irmãos praticamente. A minha consideração por vocês, pelo menos, é de irmão, não sei se é recíproco, mas
E eu evolui muito depois que a gente começou a ensaiar, depois que eu comecei... Porque eu sempre cantei de ouvido, eu não sabia o que era, qual era a diferença de harmonia pra melodia, sabe? O Rafa que me explicou isso. Qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo o Rafa. Aí tem alguma dúvida, ligo o Camilo. Até sobre candomblé, porque eu não sou iniciada, sabe? Eu sou hoje... Eu estudo, assim, simpatizante da religião, vamos dizer. Falo simpatizante porque eu não sou iniciada mesmo, frequento uma casa e tal, mas é muito recente esse contato. E aí até disso, quando eu preciso perguntar alguma coisa pra alguém, eu bato o fio pro Camilo. O Digá é um amor, o Juliano é um amor. E tem uma coisa que às vezes as minas vêm falar comigo, que você no palco só você é de mulher e um monte de homem, sabe? Eu sei sim do quanto essa discussão é importante, sabe? Mas qual que é a sua resposta? Tipo assim, a minha tentativa é de estar incluindo mulheres. Igual a equipe do Fugio, ela é primordialmente mulheres, a designer gráfica. Quem faz a minha comunicação mulher e tal, quem faz o meu figurino é uma mulher trans, inclusive, que é a Dione. Mesmo porque você também explicou que você não montou a banda chegou por acaso. Ela chegou pronta. Né? E se eu fosse montar também, talvez eu não escolhesse. Assim, enfim, não sei, né? Como que pudesse ser. Mas eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, sabe? Quando eu sou questionada e tal, eu entendo os porquês do questionamento, eu sei que são questionamentos importantes, sabe? Mas é o que eu tenho para poder tocar, o que eu amo, as pessoas com quem eu amo trabalhar, pessoas que me fortalecem, pessoas que nunca me faltaram com respeito, sabe? Pessoas que têm abertura pro diálogo quando eu sei que eu posso chegar para qualquer um dos meninos e falar, olha, você tá sendo paia pra caralho, sabe? Você tá sendo escroto, tá sendo machista, isso e aquilo. A gente tem essa abertura, essa liberdade, sabe? Eu acho que muito para além dessa militância que começa a restringir, inclusive, as nossas relações, tipo, você tem que se relacionar com isso, com aquilo e tal, as pessoas não podem ignorar que quem está à frente dessa banda, mesmo sendo homens, é uma mulher, sabe? Uma mulher que fez suas escolhas, já que o discurso é tanto por cada uma escolhe, cada uma... No backstage também você falou também, tem outras pessoas por trás também, outras mulheres também, Sim, né? E às vezes tem essa dificuldade de compreender isso, mas eu sou mulher, sabe? Muito mulher, inclusive, e tô à frente do trabalho, sou eu pensando ali, lógico que não sozinha, porque os meninos... Eu jamais seria louca de ignorar o conhecimento deles, a sensibilidade, a criatividade e tal, mas é uma mina que tá ali, sabe? Acho importante ressaltar isso. Em geral é você que entrega a melodia e eles vêm com arranjo, ou há um arranjo, que arranjo legal, vamos Tamara, o que você acha desse arranjo? Dá pra colocar um som em cima aí? Dá pra colocar uma letra? Olha, com todo mundo que eu costumo trabalhar, eu não gosto dessa coisa da prestação de serviço. Você vai prestar um serviço... Não, eu acho que tem artistas aqui trabalhando junto comigo, então até onde eu posso fazer, eu faço, e onde eu não posso, eu entrego e falo, fulano, pensei assim, eu tô com isso em mãos, o que a gente pode fazer? Mas a gente tá falando de letra ou de melodia? Eu tô falando de um todo, assim. Sim. E aí, o disco, por exemplo, a minha coisa de compor, eu costumo compor ouvindo beats de internet ou de onde seja. Eu pego uma referência mínima, daí eu trago essa melodia. Entendi. E daí eu entrego para os meninos. Mas nem sempre fica a melodia que eu entrego. Às vezes eles falam, Tamara, isso daqui, sabe? Tamara, pensei nisso daqui, se a gente acrescentar isso. O disco, por exemplo, ele era todo com guitarra. E aí o Chico, que é o produtor, ele falou, gente, nessa música eu só ouço um violão 7 cordas. Isso é um diálogo dele com o guitarrista. E o guitarrista toca os 7 cordas. Falou, olha, eu tenho até um arranjo. E eles colocaram e ficou foda, sabe? Ficou ótimo. Então tem essa partida, assim, eu acho que é uma coisa de entregar a matéria-prima e deixar essa equipe toda, inclusive eu, ir moldando isso, lapidando, para poder ver onde pode chegar, sabe? Você falou sobre a questão de você vai ouvindo o beat e vai escrevendo. Mas esse eu lírico mesmo, o que te faz sair de dentro do seu coração para escrever? Aí eu acho que as coisas, sabe, que acontecem no meu dia a dia, os pensamentos que eu tenho uma cabeça extremamente barulhenta, sabe? Eu tava falando com você que às vezes eu sou meio lenta para as coisas, mas é porque eu tô sempre pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho inclusive TDAH, transtorno de déficit de atenção, porque eu tô sempre aqui dentro da minha cabeça, dentro do meu mundo. Às vezes uma frase que eu ouvi em algum lugar,
já serve de gatilho para outros pensamentos, para outras frases, para uma letra, às vezes uma situação que acontece. Fugiu, por exemplo, que é a música, né, do disco, a faixa 7, eu começo a escrever ela a partir do assassinato de Marielle. Um dia depois eu comecei a compor. Na semana, meu boy tinha tomado uns 3 pulão da PM e eu tava muito puta com essa situação e tal. Todo dia ele chegando em casa falando que a polícia abordou na rua e tal. Então, parte disso, assim, desses acontecimentos cotidianos que me atravessam, que me fazem pensar e se transformam em letras, sabe? Gente, não foi combinado. A cor da flor também remete a cor da capa do seu disco. Aí, coincidência. Logo eu tô observando aqui, tá vendo? As coisas conspiram, né? Verdade. A galera. Vendo? E aquela construção da capa, eu não consegui ver ali, mas de quem é a capa? Olha, quem fez a capa foi a Carol Trindade. Ela é uma multiartista preta lá do Vale do Jequitinhonha. E assim, maravilhosa, cantava comigo no Magia. E ela tem esse trabalho de colagem, chama até Bate-Folha. E aí eu falei, poxa, gente, eu ia até trampar essa capa com um outro artista, que é o Maisena, muito querido e tal. Só que os caminhos foram levando pra Carol, sabe, fazer. E ela super acolheu, assim, a ideia. E aí tem na colagem, né, o tambor, simbolizando o congado mesmo. Tem vários elementos, assim, que dá pra gente destrinchar todo, sabe? E a criança que tá correndo é minha irmã, o Ine. A criança que corre no começo. E por que a frase rota de fuga para aquimbolamento? Aquilombamento, desculpa, gente. Que se tornou um verbo, né? Sim, essa... Era só fugiu mesmo no começo. E aí eu falei, poxa, porque as faixas eu acho que eu cheguei a falar já lá atrás, que cada faixa ela traz uma rota de fuga diferente. E aí eu quis explicar, porque a galera tava meio que... Eu odeio explicar, na verdade, mas eu achei pertinente explicar. Porque a galera tava meio que, por que fugir? O que significa? É uma escrita arcaica, né? E tal. E às vezes a pessoa não sabe o significado. E eu quis colocar esse subtítulo, assim, para poder dar um escurecimento da ideia, assim. São rotas de fuga pro aquilombamento. Porque eu acho que esse processo de aquilombar, ele tá muito latente. Eu acho que foi a coisa do disco que veio depois da quarentena, foi esse subtítulo. A gente já estava em confinamento. Então teve uma influência, então, né? Não teve influência a pandemia. Sim, mesmo eu sendo tinha concluído achado em 2019. E, inclusive foi muito isso mesmo, que eu estava pensando muito em distanciamento. Distanciamento. E o disco é um disco que fala tanto de aquilombar, de estar junto, de voltar à origem, de estar junto com os seus, né? De levantar os seus, de ser feliz quando os seus estão... E a gente bem distante, assim, eu falei, poxa, é o que a gente está precisando hoje, mais do que nunca, é aquilombar. E a gente não tem como fugir muito do assunto pandemia. Mas o que a pandemia mudou em você? O que ela mudou na sua vida artística e pessoal, até particular mesmo, sabe? Olha, eu acho que a pandemia, ela teve um papel muito importante para mim, no sentido do lidar com o público, sabe? Mas fala público, o seu fã? Com quem ouve meu som, sabe? Com os amigos que apoiam e tal, porque às vezes essa coisa de show, estúdio, não sei o quê, você tá lá, você tá aqui, e às vezes você ignora o espaço que a gente tinha de se encontrar, de se ver, de ter essa troca. Era o palco. Eu sempre fui muito prolixa com essa coisa de redes sociais, sabe? Eu não sou a pessoa, assim, a melhor comunicadora do mundo. E a pandemia trouxe essa necessidade de eu me voltar para isso e me aproximar dessas pessoas. Não a necessidade, mas a oportunidade, sabe? De me aproximar. E teve mais tempo também, né? Mais tempo. E a gente fica clausurado igual a gente casa, fica. O tempo todo ali com o celular, trabalhando no celular mesmo. Então eu consegui, assim, trocar com as pessoas, principalmente depois do lançamento do disco, essa coisa de receber um feedback e conseguir mandar um áudio para a pessoa e falar, olha, foi muito importante para mim ouvir isso, sabe? Coisa que até pouco tempo atrás eu não conseguia fazer, assim. Até por uma questão cognitiva, e isso se desenvolveu. Então eu acho que eu tô tendo um contato maior. É meio paradoxo, né? Porque é paradoxo. Porque a gente distancia fisicamente, mas a gente se aproximou um pouco virtualmente. E aí eu tô conseguindo ter minimamente essa proximidade, sabe? Das pessoas. Convido a vocês a conhecerem Tamara Franco. Muito obrigado. A gente não dá pra bater o papo, não dá pra ler, não dá pra fazer nada. É só mas aqui cotovelinho vai, ó. Então dá uma palhinha pra gente terminar essa entrevista. Vamos lá. Primeiro que só quero agradecer mesmo, geral que tá aí, você. Maravilhoso o papo, assim. Fiquei super à vontade. Vou fazer Fugiu, então, tá? Vamos lá.
Tirando umas rimas do armário, armando meu novo cenário, amando meu próprio trabalho com convicção pra rasgar. Cartas marcadas nesse baralho, o homem é falho. Mulheres trazem marcas que doem pra caralho. Desculpa, mãe, nem sou de falar palavrão. Palavras caindo no vão, e quem chama o nome de Deus em vão é porque não sabe que a senhora é muito ocupada. E eu te prometi férias na Bahia, que é pra compensar os banhos na bacia em tempos de dias tão quentes e de noites tão frias. Mas tudo que eu tenho é contar na gaveta e umas rimas guardadas na ponta da minha caneta. É aquela vontade de vencer as tretas que começam na minha mente. Agora eu cresci, finalmente entendi que o tempo não mente. Passa e arrasta implacavelmente tudo e todos que vê pela frente. Os carros e as lentes, os rolês indiferentes, os boys sorridentes, seu corpo docente, seus papos fúteis, suas faculdades, seus pentes não foram feitos pra gente. O que vocês querem da gente? Tiraram tudo da gente, mas hoje eu ressurjo, leoa, a savana é olho por olho e é dente por dente. Muito obrigado, valeu! É nóis, só força, já não...